Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido. Conheci meu marido, John, quando estava prestes a completar 23 anos. Nos casamos aos 25, um ano após ele concluir a faculdade. Mudamos para um subúrbio de Miami, na Flórida, e tivemos nossa primeira filha. Sarah, por decisão mútua, fiquei em casa cuidando dela, enquanto John trabalhava para sustentar a família. Passamos por várias situações difíceis, incluindo a crise de 2020. Mas sempre superamos. Tivemos brigas e alguns distanciamentos, mas nunca duraram muito. E sempre resolvemos tudo. Nosso filho mais novo, Michael, de 19 anos, mudou-se recentemente com a namorada. E Sarah já estava há 2 anos na universidade. Ficamos apenas eu e John em casa. O fim do meu casamento começou com uma briga que poderia ter sido resolvida de forma simples. Sei que todos dirão que eu deveria ter sido mais conciliadora, e eu sei disso. Não sei o que me passou. Talvez o estresse de ficar sozinha em casa, quase o dia todo. Não sei. Mas uma coisa é certa. Falhamos na comunicação. Ambos estávamos abalados pelo silêncio da casa, sentindo falta dos nossos filhos. John estava a menos de um mês das férias. E nós dois aguardávamos ansiosamente aquele período. Precisávamos sair de casa, respirar novos ares. A discussão começou porque eu não queria ir para o mesmo lugar onde sempre íamos com as crianças, um resort em Orlando. John disse que era uma forma de nos conectarmos com eles. Achei isso uma bobagem e disse que queria ir para Nova Orleans, por recomendação de amigas que estiveram lá no último ano e adoraram. John tem uma espécie de fobia de viajar longas distâncias, não gosta de ficar muito longe de casa. Argumentei que a distância entre Orlando e Nova Orleans era praticamente a mesma, só alguns quilômetros de diferença. Naquele dia, não chegamos a um acordo e fomos dormir brigados. No dia seguinte, não preparei o café da manhã. Deixei que ele pegasse um sanduíche e um café que ele mesmo fez. Ficamos assim por mais 2 dias. Até que nos reconciliamos. Não tocamos no assunto até faltarem 2 semanas para as férias. Perguntei se ele havia pensado na minha proposta, e ele disse que estava considerando, que precisava de mais alguns dias. Tudo bem, respondi. Naquela semana, me esforcei para cuidar dele. Sei que é meu dever atender ao homem que me sustenta e garante que nada me falte. Mas naquela semana fiz ele se sentir realmente amado. Quando a semana acabou, as férias estavam próximas e as reservas precisavam ser feitas. Discutimos novamente naquela noite, quando perguntei o que ele havia decidido. Assumi que ele cederia e escolheria Nova Orleans, mas ele respondeu que já havia reservado o melhor hotel em Orlando. Explodi. Gritei que, por mais de 20 anos, sempre fiz o que ele queria menos, o que não era totalmente verdade. Mas saiu no calor do momento. Ele apenas ouvia. Gritei como nunca antes. E o que mais me irritou foi que ele não se abalou com meus gritos ou lágrimas. Sentia que ele não me escutava. Desci para a cozinha e decidi sair de casa. Não queria continuar brigando, mas também não queria ficar ali com aquela sensação horrível de não ser ouvida. Peguei minha jaqueta e saí. Precisava me acalmar. Aqui, tudo começou. Se eu pudesse pedir um desejo, seria nunca ter saído de casa naquela noite. Enquanto escrevo, sinto falta de ar, minhas mãos tremem, e não consigo evitar as lágrimas. Ao sair da cozinha, vi a porta da rua, e por algum motivo achei que deveria sair. Mandei uma mensagem para John, dizendo que ia caminhar e voltaria em 1 hora. Ele respondeu, mas não li a mensagem, menos outro erro grave. Se tivesse lido, talvez tivesse voltado. Sabia que isso o irritaria, que ele pensaria que eu estava exagerando, mas precisava respirar. Caminhar sempre me ajudou a clarear as ideias, mas naquela noite só sentia raiva e um ressentimento sem sentido contra ele. Caminhei por 10 ou 15 minutos. Passei pela escola onde Sarah e Michael estudaram e cheguei a uma avenida movimentada. Sem perceber, estava diante de um bar que frequentava na juventude, com minhas amigas. O dono não era mais o mesmo de 20 anos atrás. Pedi uma bebida e fiquei sozinha, pensando no hotel em Orlando que John havia reservado. Então um cara mais jovem que John se aproximou. No início, o rejeitei, mas me ocorreu perguntar se ele faria o mesmo que John fez.
insistindo em suas escolhas. Foi aí que tudo desmoronou. Ele soube me deixar vulnerável. Não sei quando a conversa mudou, falamos dos meus tempos de juventude, da euforia daqueles dias, e continuamos bebendo. Vi outra mensagem de John no celular, mas o cara pegou o telefone, desligou e fez um comentário engraçado que me fez rir. Disse que o ligaríamos de novo em um momento. Depois vieram mais drinks, apostas bobas sobre se ele era casado ou não. Não vi anel ou marca de aliança. Não me lembro de muito depois disso. Acordei na cama de um hotel e ele já não estava lá. Eram quase 10 da manhã e eu estava com uma ressaca horrível. Ao ver minha roupa, soube o que havia acontecido. Nunca, em toda a minha vida, pensei em fazer algo assim. Nunca traí meus namorados, nunca soube de alguém me traindo. Passei por vários estados emocionais antes de me vestir e ir embora. Liguei o celular e havia dezenas de chamadas e mensagens de John e dos meus filhos. Escrevi para Sarah dizendo que estava bem, que passei a noite na casa de uma amiga e cheguei em meia hora. Tomei um café, engoli analgésicos para dor de cabeça e peguei um táxi. Quanto mais me aproximava de casa, mais meu corpo tremia de medo. John e Michael me escreveram e John ligou. Precisei me esforçar para disfarçar o quanto estava mal. Ele perguntou se eu estava bem e onde passei a noite. Disse que fui de táxi até a casa de uma amiga que não via há anos, que ficamos vendo filmes românticos e que meu celular descarregou. Pedi desculpas por preocupá-lo e disse que nos veríamos em casa para conversar. Cheguei primeiro, tomei banho e notei marcas no meu corpo da noite anterior. Chorei e amaldiçoei aquela noite. John e as crianças chegaram 40 minutos depois. Eu estava no quarto finga, dormir. Eles vieram, preocupados, dizendo que saíram me procurando e que parentes e amigos sabiam que eu não havia voltado para casa. Quis confessar tudo a John, mas o medo me paralisou. Meus filhos estavam aliviados por me verem bem e John foi muito carinhoso. Depois, pedi para descansar, alegando que não dormi bem. Eles saíram do quarto e adormeci, exausta, tentando apagar tudo da mente. Acordei 3 horas depois, sem forças. John voltou 1 hora depois. Foi carinhoso. Me abraçou e disse que ficou muito preocupado, pensando que algo grave havia acontecido. Virei-me e o beijei com os olhos fechados. O beijo mais difícil da minha vida. As coisas se intensificaram e tivemos intimidade. Nunca me senti tão suja. Minha mente estava naquela noite. Mordi a língua para não chorar e o abracei forte para que não visse meus olhos vermelhos. Havia tantos sinais de alerta naquela noite e ignorei todos. Não culpo a bebida, só queria saber se aquele cara faria o mesmo que John. Depois, sussurrei que não me deixasse. Ele ficou surpreso e perguntou por que eu diria isso. Menti, dizendo que o pressionei muito por causa da viagem. Ele respondeu que não importava para onde fôssemos, contanto que estivéssemos juntos, e que havia cancelado a reserva em Orlando. Disse para eu escolher o destino, que ele pagaria. Não importava o lugar e o cegué. Pedi para não reservar mais nada, só queria estar com ele. Fui ao banheiro e chorei. No dia seguinte fiz o café da manhã para John e voltei para a cama, triste. Precisava falar com alguém, gritar que destruí minha vida e a dele. Liguei para minha irmã, Claire, para conversar. Ela perguntou sobre as férias, já que havíamos falado sobre possíveis destinos. Disse que John escolheu o lugar e que estava tudo bem, que o importante era estarmos juntos. Ela perguntou se estava tudo bem e respondi que sim. Na nossa última conversa, ela disse que eu era sortuda por ter John e meus filhos. Claire não conseguiu estabilidade e não pode ter filhos, então não contei o que sentia. Falamos sobre planos, como uma festa para o aniversário dela. Depois de desligar, andei pela casa buscando alívio. Lembrei de uma amiga de juventude, Rachel, minha melhor amiga na época. Após o noivado dela, nos afastamos. Encontrei o contato dela e pensei em ligar. Precisava seguir em frente e sabia que não conseguiria sozinha. Procurei Rachel no Facebook. Vi que ela viajou muito e estava em Miami. Mandei uma mensagem com o apelido que usávamos, perguntando se o ar em Paris
Era como o da Flórida. Ela respondeu em 10 minutos. Surpresa. E me ligou. Foi uma festa. Não contei nada naquele dia. Esperei 2 dias e marquei um café com ela. Rachel sugeriu antes, mas disse que não podia naquela semana. Sabia que precisava desabafar antes das férias com John. Queria aproveitar a viagem, mas precisava de ajuda para superar aquele peso. Quando nos encontramos, Rachel estava diferente das fotos nas redes. Usava muitos filtros, mas não comentei para não constrangê-la. Tomamos café, rimos relembrando velhos tempos, amores perdidos, e a vez que competimos por um cara que não escolheu nenhuma de nós. Então, tirei o sorriso do rosto. Ela perguntou o que me afligia. Pedi desculpas por só procurá-la em momentos difíceis. Ela me interrompeu. Relaxa, sempre seremos melhores amigas. Chorei, cobri o rosto. Ela sentou ao meu lado e disse: solta isso do seu coração. Respirei fundo e confessei: eu me deitei com outro homem, e não sei como lidar com isso. Ela me olhou séria e perguntou se era a primeira vez. Confirmei, dizendo que me sentia péssima. Então ela riu alto e disse: desculpe, é que é engraçado. Você me lembra de mim na primeira vez. Fiquei em silêncio, olhando para o café. Ela continuou: a primeira vez é sempre a pior. Também me senti mal, mas na segunda vez foi melhor. E não parei até ser descoberta. Meu ex ficou arrasado, pediu para continuarmos, mas eu não conseguia parar. Enganou. Várias vezes depois o deixei e fui morar com outro cara que também traí. Mas sabe, minha vida seguiu, e agora estou bem. Às vezes isso acontece porque nossos parceiros não nos dão o que precisamos. John devia te dar mais atenção. Você não pode carregar toda a culpa sozinha. Contei tudo em detalhes. Ela disse: isso não define quem você é, nem seu casamento. Relacionamentos são complexos, há muitos fatores. Um deslize não é o fim. Pense no que te levou a isso. Talvez haja problemas mais profundos na sua relação. Perguntou: como foi o cara? Fiquei vermelha. Não lembro. Estava bêbada. Ela riu. Às vezes acontece. Talvez John não fosse o parceiro que você precisava. Isso justifica o que fez. Respondi que John era um bom marido e pai, que não merecia isso. Ela perguntou se eu faria de novo. Não, nunca mais, afirmei. Então não deixe esse deslize destruir seu casamento. Se ele não sabe, não vai sofrer. Aprenda com isso e veja o que precisa melhorar na relação. Às vezes, sentimos que falta algo. Eu também disse que não faria de novo, mas fiz. Não acho que você seja como eu, mas nunca diga nunca. Tome como se tivesse provado outra coisa e não gostou. Agora volte renovada para seu ninho de amor. Havia sarcasmo em seu tom, mas suas palavras me aliviaram. Ela mencionou Mandy, a líder de torcida do ensino médio, que se divorciou após ser pega com 2 caras no carro. Rimos, mas pensei. Vivi debaixo de uma pedra. Despedi-me, prometendo nos encontrar após as férias. Voltei para casa com menos peso, sabendo que estava sendo desonesta com John, mas querendo salvar meu casamento. Os dias seguiram. John reservou o hotel em Orlando, mas tivemos que adiar a viagem uma semana por falta de disponibilidade. No domingo, passamos o dia em família. Meus filhos e John cozinharam para mim, e eu sabia que não merecia. À tarde vimos um filme juntos, mas eu só pensava em como arrisquei tudo por uma briga boba. As férias começariam na sexta, e nosso voo estava marcado para domingo ao meio-dia. Na segunda e terça, mantive a rotina, mas na quarta, após ver uma comédia sobre infidelidade, pensei nas palavras de Rachel. Liguei para ela à noite, querendo saber como era a vida dela agora. Perto de desligar, perguntei: você ainda sai para conhecer homens? Ela ficou em silêncio, depois sugeriu um café à tarde. Nos encontramos, conversamos sobre trivialidades, até que ela disse que precisava encontrar um parceiro de negócios. Vem comigo. Continuamos falando. Insistiu. Não disse sim, nem não, mas a seguir. No carro, ela falou mais sobre sua vida. Queria saber sobre suas infidelidades, mas chegamos a um bar antes que eu perguntasse. Entramos, e ela me apresentou a um grupo. Lisa, uma executiva de vendas,
de cosméticos, 2 caras de marketing, Tom e Brian, e James, chefe de um departamento municipal. Eles se conheciam do bar. Rachel mencionou minha infidelidade. Para minha vergonha, fui ao banheiro, lavei o rosto, bebi pouco. Não queria parecer desleixada. Rachel saiu para cumprimentar outras pessoas, deixando-me com os 4. Após um minuto, Lisa, Tom e Brian saíram juntos, brincando sobre o que fariam. Fiquei sozinha com James. Ele mudou o tom, lembrando-me do homem do bar. Fechei-me completamente. Ele tentou ser engraçado, me ofereceu um drink, que recusei. Então falou sobre sua filha na universidade e como se arrependia de não estar presente para ela. Empatizei, sem perceber que ele me manipulava. Ele pesquisou sobre Nova Orleans enquanto eu estava no banheiro e usou isso para me desarmar, dizendo: "Você será minha primeira amiga de verdade. Alguém com quem nunca me deitaria para não estragar a amizade." Senti-me pouco desejada, mas disfarquei apertando sua mão e dizendo: "Amigos." Então, Rachel voltou e saímos com James no carro. Eles conversaram, ignorando-me. Chegando em casa, Rachel me convidou para uma reunião na casa dela no dia seguinte, dizendo que James estaria lá. Não digo para se deitar com ele, mas é bom ter um amigo próximo. Respondi que pensaria, pois precisava preparar a viagem e não queria mentir mais para John. Naquela noite, John chegou e a janta não estava pronta. Pedi desculpas, pedimos comida e dormimos. Depois que ele adormeceu, pesquisei James nas redes. Ele gostava de pesca, escalada e viagens, e tinha fotos com ex-namoradas. Não era o tipo de homem para a vida toda, mas me intrigava. Na manhã seguinte, disse a John que Rachel me convidou para uma maratona de filmes com amigas. Ele ficou em silêncio, depois disse que achava bom eu retomar amizades, para não me sentir tão sozinha. Vá, divirta-se. Te amo. Senti-me péssima por contar uma meia-verdade. Às 7 da noite, troquei mensagens com John. Ele brincou que eu não precisava me arrumar tanto para uma pijamada. Esqueci de avisar quando saí, e ele perguntou se eu havia cancelado. Disse que já estava no bar, tomando café com as amigas. Ele respondeu: "Não quero ser controlador. Só queria saber se chegou bem. Te amo." Fui ao bar, liguei para Rachel, e James atendeu, dizendo que ela estava no banheiro. Pedi que me buscassem, ou pegaria um táxi. James disse que passariam por mim. Cheguei ao bar, tomei alguns drinks, ficando levemente bêbada, mas consciente. Eles chegaram 1h30 depois, sem se desculpar. Fui com eles para a casa de Rachel. Na festa, conversei com James, mas mantive minhas defesas. Ele percebeu e se afastou. Rachel perguntou o que houve, e reafirmei que só queria amizade com James. Conheci uma cosmetóloga, falamos de moda, até que um cara bêbado tentou me tocar, dei um tapa nele, e James me ajudou. No jardim, perguntei se ele se deitava com Rachel. Ele confirmou, perguntando se eu queria me juntar. Fiquei ofendida e disse que John não faria isso. Ele riu. "Se ele soubesse onde você está e o que fez, não acha que ele faria o mesmo?" Contive-me para não bater nele, e disse que, se John fizesse, eu não poderia reclamar, mas acreditava que ele era um homem de verdade. Saí do jardim querendo ir embora. À meia-noite, a festa ficou intensa. "Eso restamos you, Rachel, Lisa e James." Escrevi para John, mas ele não respondeu, provavelmente dormindo. Rachel e James sumiram, e Lisa confirmou que estavam em um quarto. Ela tentou me seduzir, mas saí para o estacionamento, entrei no carro de Rachel e dormi. Ela apareceu 1 hora depois, com uma garrafa e copas. Conversamos sobre o passado, até que ela disse que James gostava de mim. Respondi que tinha marido e não vim para isso. Dormimos no carro até às 8 horas. Voltei para casa, exausta. Naquela noite convidei John para jantar fora antes da viagem. Ele estava cansado e a noite não foi especial, mas entendi. No sábado, fiquei na cama até o meio-dia. John perguntou o que havia de errado, mas não soube explicar. Saímos para almoçar, e o dia passou rápido. Visitamos a família dele no domingo, e na segunda, meus filhos vieram nos ver. Na terça, fomos à casa de Claire, preparamos as malas. E não falei com Rachel ou James.
chegamos ao hotel em Nova Orleans, que era caro e bonito. Dormimos o primeiro dia, e no segundo, começamos a explorar. No terceiro dia, na piscina, vi uma mulher de chapéu preto e óculos escuros me cumprimentar. Era Rachel. James estava no bar. Fiquei em pânico. John não notou, mas eu não entendia o que eles faziam ali. No restaurante, Rachel e James se aproximaram, e eu os apresentei a John, que os convidou para a mesa. Fui ao banheiro e confrontei Rachel, perguntando o que faziam ali. Ela disse que também queriam conhecer Nova Orleans, que tinha uma relação aberta, e pediu para relaxarmos e nos divertirmos. John ficou bêbado e, com a ajuda deles, o levamos ao quarto. Rachel sugeriu uma festa, mas recusei, alegando mal-estar. No dia seguinte, vi James com outra mulher na piscina e Rachel flertando com um cara jovem. John encontrou James no campo de golfe e voltaram bêbados. John tentou ser íntimo, mas adormeceu. Fiquei enojada com seu hálito de álcool. Ele disse que não queria Rachel e James como amigos, pois viu James seduzindo uma mulher no bar. Fiquei nervosa e disse que falaria com eles. John pediu que não, para não parecer fraco. Escrevi para Rachel, querendo esclarecer. Ela disse que só queriam uma casal para compartilhar momentos, mas que já tinham outra dupla. Passamos 3 semanas vendo os dias antes de voltar, no elevador, senti náuseas e vomitei. John achou que era comida do hotel e cuidou de mim. No dia seguinte, escrevi para Rachel, pedindo ajuda. Fui ao quarto dela e comprei um teste de gravidez. Fiz outro e também deu positivo. Estava grávida, com mais de 40 anos. Após 20 anos do nascimento de Sarah John e eu usávamos um método contraceptivo. E eu não lembrava se o cara do bar usou proteção. Rachel sugeriu uma ultrassom. Tinha 5 semanas e meia, menos era do cara do bar. Entrei em pânico na clínica. Rachel disse que eu deveria interromper a gravidez, pois não tinha escolha. Tinha traumas por causa da minha mãe, que tentou abortar quando estava grávida de mim. Não queria isso, mas temia perder tudo. John estava bêbado, levado por James. Rachel me aconselhou a interromper, dizendo que, se John soubesse, eu perderia tudo. Concordei, apesar das objeções. Fiquei triste nos dias seguintes, abraçando John e chorando. Meus filhos vieram nos visitar, e Claire percebeu que algo estava errado. Contei tudo a ela, que desaprovou a interrupção, dizendo que poderia me destruir emocionalmente, mas que confessar a John me faria perder a família. Ela me abraçou, dizendo que faria o certo. Na noite antes da consulta para a interrupção, sonhei com uma menina de 3 anos, me olhando sem expressão. Acordei chorando, trancada no banheiro. John bateu na porta, preocupado. Colapsei, gritando que era a pior mulher do mundo. Ele entrou, e confessei tudo, a traição e a gravidez. Ele ficou em choque, me agarrou, perguntando por que fiz isso. Então, caiu no chão, com a mão no peito. Minha irmã e eu o levamos ao hospital, pois sabíamos primeiros socorros por causa do meu pai, que era paramédico. John se estabilizou, mas pediu que eu saísse e ficasse com Claire. Meus filhos ficaram com ele. Sarah disse que John queria que eu ficasse com Claire por 1 semana. Michael me olhou com raiva. Fui com Claire. No dia seguinte cancelei a consulta com Rachel, que respondeu friamente: não posso ajudar com isso. Cuide-se. Não nos falamos desde então. Fui ao médico, e o bebê estava bem, mas minha saúde emocional desmoronava. Michael me visitou, oferecendo apoio, mas não era suficiente. Sarah disse que John começou o divórcio. Perdi tudo, como sei terapia. Mas a culpa me consumia. 3 semanas depois, John assinou os papéis do divórcio. A casa foi para os filhos. E ele me deu uma pensão. Por alguns meses, ele se mudou para outra cidade. E eu perdi o bebê, aos 4 meses. Claire me levou ao hospital, mas era tarde. 1 ano e meio depois, meus filhos decidiram vender a casa, para me ajudar com terapia e despesas. Trabalho com Claire, que me apoia incondicionalmente, apesar de eu não me sentir merecedora. Meus filhos estão na universidade, mas a partida de John os afetou. Ele está mais estável, faz terapia comunitária e se dedica ao trabalho. Não sei da vida dele, além disso. Continuo em terapia, assombrada pela imagem da filha que nunca tive,
com sua mirada sem expressão que me destrói. Rachel está viajando pela Europa. E James está em um relacionamento estável. Não aprendi nada com isso. Não há segunda chances. Inscreva-se no canal e ative o sininho. É fácil e rápido.